Alô, você, tudo bem? Gente, vocês têm acompanhado o que está acontecendo no mundo? Não, no mundo político as coisas estão aceleradas. Nós estamos ainda no meio do primeiro mês do ano, mas tanta coisa aconteceu, está atingindo você aí também. Talvez você não tenha nem percebido, mas está acontecendo sim. E são ações muito rápidas e aceleradas. Talvez não tenha tempo de acompanhar por causa do dia a dia. Portanto, para isso você está aqui. Bom, vamos falar sobre três assuntos. O caso do Banco Master está rendendo. Vamos falar sobre as eleições de 2026. E vamos falar também sobre esse novo mundo que nós estamos assistindo, né? As coisas que estamos assistindo no mundo e o que pode acontecer. Bom, meu nome é Jonathan Alves, sou doutorando em Ciências Sociais, com pesquisa na área da ciência política, e convido a você a participar do canal, compartilhar, convidar outras pessoas também para estar conosco. Enquanto roda a vinheta aí, convide novas pessoas para estarmos crescendo juntos. Gente, vocês já assistiram aqueles filmes antigos onde uma pessoa cai numa areia movediça e fica ali se debatendo, vai mexendo, vai tentando sair, não consegue? Quanto mais ele mexe, mais ele afunda. E tem que vir, se quiser salvá-lo, um agente externo e tentar ver o que pode fazer para que ele possa ser retirado daquele lugar. E assim é o caso do Banco Master. Esse caso do Banco Master tomou uma proporção tão grande que agora, sim, está numa situação extremamente complexa. O que parece é que são grupos de pessoas que estão se autoprotegendo usando, neste caso, o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. O Banco Master fazia suas ações e prometia retornos que não estava conseguindo entregar. Neste caso, houve uma liquidação feita pelo Banco Central. Ele atuou, liquidou. Descobriu-se que um banco de Brasília queria comprá-lo, para que ele pudesse ter condições de bancar, né, as suas dívidas. Mas essa ação também era dinheiro público, não poderia ser feito daquela forma. Por isso, a liquidação. Bom, o seu presidente, Barcaro, Daniel Barcaro, foi preso. Agora a ação foi levada ao Supremo, de uma forma totalmente estranha, até agora inexplicável, pelo ministro Dias Toffoli. E Dias Toffoli colocou um sigilo de forma que ninguém pode saber o que está acontecendo. Nessa semana, a Polícia Federal fez uma nova ação em relação ao Banco Master, apreendeu diversos tipos de documentos que podem ser provas, mas Dias Toffoli pediu que fosse tudo encaminhado para o Supremo Tribunal Federal, lacrado, sem que eles olhem nada. E essa ação do Dias Toffoli chama a atenção. Por que ele está tão empenhado? Mas por que ele está assim, se entregando tanto a essa ação? Só que há outros que não está nem aí. Quer dizer, nós não vemos o Dias Toffoli trabalhando com tanto empenho em outras áreas. Muito pelo contrário. Não, agora estamos vendo aí ações, né, de sua família ligado justamente ao Banco Master. Ou seja, tem aí familiares dele que fizeram negócios com pessoas do Banco Master. Ele foi avião, meu Deus, é pelas piadas de uma pessoa que é advogado do Banco Master. E Dias Toffoli não se... Não, nós aqui estamos certíssimos, podemos julgar. Gente, essa situação do banco do Dias Toffoli está chamando a atenção para algumas situações. Primeiro, está sujando o nome do Supremo Tribunal Federal. O Supremo ele vai ter que reagir a isso. Agora, como? É um problema. Pois os ministros terão coragem de conversar com o Dias Toffoli a esse respeito? Será que não tem ministros também sendo protegidos por ele e pela sua ação? São perguntas que merecem respostas. Aí vem uma outra situação. Hoje, o Fachin quer colocar um regimento para que seja seguido pelos ministros do Supremo.
há uma resistência. Essa ação do Toffoli demonstra que é necessário. Tem que ter um regimento para que esses ministros sigam. Veja bem, se houvesse um regimento agora, Dias Toffoli, por exemplo, poderia ser retirado dessa ação. Ser considerado, por exemplo, no mínimo suspeito de poder agir e fazer o que está fazendo. E também, essa ação do Dias Toffoli traz uma outra situação. Será que não está na hora de termos um impeachment de um ministro do Supremo? Eu acho que já passou da hora. E Dias Toffoli é um forte candidato. Ele fez o julgamento da JBS, uma ação da JBS, que poderia render ao país 10 bilhões de reais em impostos. Ele foi contrário, e a sua família, ou seja, a sua esposa, recebeu mais de R$500 bilhão de honorários. É no mínimo suspeito. Então estamos na hora de pensarmos em que pode ser feito dentro do Supremo. Será que um ministro que julga uma ação onde um familiar seu tem ali um escritório de advocacia, está protegendo aquela pessoa, mesmo que a ação esteja dentro da lei, tudo bonitinho, e que a maioria parece estar, tudo certinho, mas será que é correto ele julgar? Aí vence aquele ente que também é querido, porque é um familiar, aquele escritório. Não é estranho isso acontecer? Será que o regimento não colocaria ordem nisso e acabaria um pouco com essa, pelo menos suspeita que fica de que há uma corrupção? Ora, já dizia, não basta ser honesto, você tem que parecer honesto. Mas como isso não vai atingir os ministros do Supremo, eles não estão preocupados com isso. Os políticos, sim. Então, assim, há algumas questões que têm que ser colocadas em ordem. Dias Toffoli está trazendo o Supremo para uma situação extremamente complicada. E o nome do Supremo está ficando sujo. Agora, se vai haver ou não essa ação dentro do Senado, que já passou da hora do Senado dar sua voz também e falar que tem que ser realmente impeachment uma pessoa, ele, no caso, como Dias Toffoli, quer dizer, se vai fazer ou não é outra história. Porque também depende se há parlamentares que estão envolvidos, nesse caso o Márcio, se dentro dos parlamentares tem alguém que tem ação que vai estar no Supremo e que não vai poder correr depois por causa disso. Mas que isso já está na hora, está. Assim, esse caso é muito estranho, está trazendo uma repercussão negativa para todos e tem grupos se protegendo com o Supremo, com tudo. Então chegou a hora aí de tirar também, talvez, esse sigilo, para que outras pessoas possam acompanhar, a própria imprensa, acompanhar este caso e descobrir por que tamanho empenho do ministro da Suprema Corte nessa ação. Agora, mudando de assunto, vamos falar também sobre o ano de 2026, com as eleições. Este ano é um ano eleitoral, e você sabe disso. Você vai votar, e eu vou votar. Iremos votar. Este ano é uma eleição presidencial para governador, deputado estadual, deputado federal e 2 senadores. Bom, você já está pensando sobre isso? Gente, por que eu estou chamando a atenção? Não vou falar aqui de pesquisas eleitorais, nem nada. Não vamos comentar isso agora. Mesmo porque as pesquisas estão demonstrando o retrato deste momento, como sempre. Mas vamos falar de uma situação que vai ser complexa esse ano, e vou chamar a sua atenção. Este ano você vai ver coisas que não podem acreditar, você não vai poder acreditar. Gente, a inteligência artificial está muito evoluída. Portanto, quando você vir aí coisas como políticos falando, agredindo um outro, comece a tomar cuidado. Você vai ter que procurar agora plataformas mais confiáveis, de jornais realmente confiáveis. Não que eu não esteja falando que os jornais também não cometam e não tenham seus interesses por trás das suas notícias, mas é a fonte que nós temos. Portanto, gente, não acredite em tudo que você vai ouvir, nem em tudo que você vai ver nessas eleições. Porque eu acredito que essa eleição
terá muito mais fake news do que as outras que nós passamos. Se nas últimas tivemos bastante fake news, nós teremos mais. E isso me faz pensar por dois motivos. Primeiro, a quantidade de dinheiro que está colocada nessas eleições. Além do fundo partidário, as emendas parlamentares estão colocando 61 bilhões nas mãos de deputados, senadores, ou seja, aí do Poder Legislativo. Você sabe que é uma eleição com 61 bilhões? Gente, é dinheiro demais. Dá para comprar voto à torta e à direita. Dá para fazer clientelismo para agora e até não sei quantas gerações pela frente. É muito dinheiro para ser fiscalizado. E eu acredito que a Justiça Eleitoral não vai ter competência para fiscalizar tudo. Então aí já é uma porta aberta do que pode vir a acontecer com relação ao clientelismo. Agora, com relação à inteligência artificial, então, que vai aparecer de dinheiro investido na produção dessas inteligências artificiais, assim, vai ser uma coisa incrível. Por isso, você aí tem que ficar esperto. O que é o clientelismo, primeiro, que eu falei aqui agora? Aquela troca de votos, né, que a pessoa faz por alguma coisa que ela precisa. Geralmente um emprego, alguma melhoria em sua residência, alguma coisa assim. E com o dinheiro em mãos, isso pode acontecer com muita facilidade. Portanto, estou chamando a atenção sua, porque haverá muito dinheiro nessas eleições. Quer dizer, 61 bilhões, gente, é muito dinheiro. E um ano eleitoral é muito. Portanto, pense no que vai acontecer nesse período. E no que você vai ver também. E para terminar, vamos falar sobre ele, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Gente, lá dentro dos Estados Unidos as coisas já estão, né, apavorosas. Com essas expulsões que ele quer fazer à força dos imigrantes, pois na cabeça do presidente norte-americano, esses tomam o emprego daqueles que são norte-americanos. Porém, ele esqueceu de uma coisa. Há ali vínculos que a sociedade cria, emocionais. Esses vínculos emocionais fazem que muitas vezes haja uma proteção a essas pessoas. É o que está acontecendo no momento. Quer dizer, as pessoas, a própria população norte-americana está protegendo aqueles que são imigrantes, muitas vezes, de serem deportados pelo Donald Trump. Então as coisas estão aí passando ali dos limites a ponto de uma pessoa ser até morta e ter aí vários dias de manifestações e cada vez mais essas manifestações crescendo. Então, Donald Trump com isso pode estar perdendo, não vou falar força totalmente, mas vamos saber durante que vai ter uma eleição, se vai perder essa força mesmo durante as eleições. Porque se ele perder essa força, pode ser que ele seja um presidente também que sofreu impeachment, já que nós estamos falando nesse vídeo de impeachment. Lá no primeiro falamos, no primeiro momento, de um ministro do Supremo que deveria sofrer impeachment. Mas que o Donald Trump está correndo risco, talvez, a depender das eleições que eles terão agora, no meio do ano. Gente, a ação de Donald Trump é o seguinte: ele negocia através do medo. Ele faz um jogo. Quem lê ou já leu a teoria dos jogos, o medo faz parte do processo. Ele coloca medo no adversário, ou naquele que ele vai, ou aquela pessoa que ele vai negociar, que ele considera o outro seu inimigo na negociação. Então ele coloca medo para depois lançar uma proposta, se for o caso. E diante do medo, a pessoa negocia da pior forma possível. E é isso que ele faz. Primeiro, criou o tarifaço para que as outras nações, com medo, fizessem a negociação. Com a Venezuela, invadiu a Venezuela, tirou o seu presidente, apitou o seu presidente, para que agora a Venezuela, com medo, negocie. Com a Groenlândia, criou-se um sistema de medo, onde agora ele fala na possibilidade de negociação e comprar a ilha, que não está à venda.
Primeiro ele cria essa insegurança do medo e depois ele negocia. Essa é a ação dele. Agora, isso no mercado é a pior forma de negociação, porque no mercado tem que se ter previsibilidade e espera-se que você esteja negociando com pessoas que, teoricamente, pelo menos, estão ali em situações de igualdade. Você está sendo proposto uma venda, o outro está querendo, nesse caso, comprar e vai fazer uma negociação. No caso aí, ele provoca primeiro a insegurança. Na teoria dos jogos, isso é comum. Na teoria dos jogos, para quem não sabe o que é a teoria dos jogos, a teoria dos jogos fala sobre os casos que, muitos deles parecidos, com até mesmo o que aconteceu aqui no Brasil com a Lava Jato. Primeiro, você pega, por exemplo, duas pessoas que cometeram um crime, separa essas duas pessoas. Aí você faz uma proposta para ambas. Ora, a situação é a seguinte: se você denunciar o crime que o outro cometeu, nós podemos liberar, por exemplo, ou diminuir sua pena. Mas se o outro denunciar o crime primeiro, antes de você, e você não tiver denunciado, a sua pena vai ser maior, porque nós vamos aumentar a sua pena. Agora, se ambos não denunciarem, ambos vão ficar presos. E você pode, talvez, denunciando, seja solto. Porque na diminuição pode entrar numa negociação você ser solto. O que você prefere? Diante dessa situação, e é colocado, primeiro a pessoa já está na prisão, então já está com medo. Então, o que você negocia? Bom, muitos acabam entregando. É o que acontece agora com esse tipo de ação que está sendo feito nas negociações dele. Ele gera toda a insegurança e depois propõe, talvez, um negócio. Só que somente um lado ganhando. E isso provoca a insegurança que estamos vendo no mundo inteiro que está acontecendo. É uma forma correta? De acordo com as leis internacionais? Não. E é por isso que os outros países reagem. Mas só tem uma coisa: somente o povo norte-americano pode realmente fazer alguma coisa. E talvez o impeachment de Donald Trump fosse necessário. Por que somente o povo norte-americano? Vamos colocar ali, por exemplo, que a China ou a Rússia tente parar essa ação de Donald Trump de uma forma violenta. Corremos risco de uma guerra. Portanto, aí, a questão interna tem que ser resolvida dentro dos Estados Unidos. O que você pensa de tudo isso? Coloca aqui a sua opinião, o que você pensa, como você age e se isso pode atingir você no dia a dia. Bom, vamos para a próxima semana e esperamos que tenhamos ótimas notícias. Até lá!